do teu santo nome. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém. Agora aponta seu dedo de profeta para cá, para missionária. Apontou? Amém. Diga, missionária Sandra. Missionária Sandra. Entregue tudo. Entregue tudo. Deixe Deus te usar. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar a noiva do Cordeiro de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Louvo a Deus por essa oportunidade. Vamos iniciar essa campanha Rompendo em Fé em Meio à Crise. Que eu creio que tem muitos aí que retrocederam, desistiram, mas eis aqui o povo que mesmo diante da crise tem se colocado de pé. E Deus honrará a fé de cada um de vocês aqui nessa noite. Vocês não vão sair daqui de mãos vazias, porque Deus ele entregará a vitória a cada um em suas mãos. Amém, igreja? Eu louvo também pela vida do nosso pastor, da nossa evangelista Cleomara, por essa oportunidade. A aspirante do diaconato Sueli também, que está à frente desta campanha. E a todos vocês que aqui estão. Que Jesus ele possa te abençoar poderosamente. Amém? Sem mais delongas, quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no tema da nossa campanha, que se encontra no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 9, versículo 23, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 23. Louvado e exaltado é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o Senhor. Poderoso e fiel, o Senhor que se faz presente aqui neste lugar. Eu posso ouvir um glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Alguém me espere? Amém. Façamos menção da palavra do Senhor que diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível. Amém. Esse final você vai falar com mais força e com mais convicção. Amém? Vou repetir. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao Quem crê. Glória a Deus. Feche seus olhos na sua Bíblia. Olhemos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de poder, Deus de glória, em concordância com a oração da tua filha, meu Pai, da tua serva, a tua escolhida, eu me coloco diante da tua presença como instrumento, como vaso na mão do oleiro, para ser usado por tuas mãos. Senhor, eu quero ser boca de Deus aqui na terra, meu Pai. Profetiza, meu Pai amado, no meio do teu povo. Então, diante de ti, meu Senhor da glória, eu quero lhe pedir, ó meu Pai, que toda palavra proferida dos meus lábios, ó meu Senhor, elas venham ser guiadas pelo teu Santo Espírito. Que o povo que adentrou aqui neste lugar, meu Pai, venham sair daqui regozijados diante da tua presença, buscando o teu milagre e a tua vitória, porque o Senhor não despede o teu povo de mãos vazias. Então, nesta noite, eu quero te pedir, Senhor, fica conosco, meu Pai, opera milagres e maravilhas e prodígios no meio da tua igreja nesta noite, que a tua presença ela venha ser real e notória aqui neste lugar. Eis que o Senhor tem primazia e liberdade para trabalhar no meio da tua igreja nesta noite. Enche o teu povo da tua graça e da tua unção, Senhor, que a tua nuvem de glória venha encher este lugar e que a tua presença venha ser tomada pela vida do teu povo, Senhor. Toma a vida dos teus filhos em tuas mãos, Senhor. Opera no meio da tua igreja, ó Deus da glória, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, a igreja que crê diz amém. Gente glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado o Senhor. Igreja, nós temos o tema dessa campanha que é Rompendo em Fé em Meio à Crise. E eu tenho observado que a humanidade em si, de tempos em tempos, ela tem sofrido crise em várias áreas. Seja ela na área financeira, seja ela na área da saúde, seja ela em todas as questões que tem sobre as nossas vidas, o ser humano em si, a humanidade em si, tem sofrido e tem passado por grandes crises. E nesse ano de 2020, nós também estamos passando por uma situação muito complicada. Outrora, no ano de 2019, quando nós estávamos rompendo o ano, eu creio que todos aqui fizeram planos e projetos. Todos colocaram no papel
todos começaram a planejar. A expectativa era muito grande para o ano de 2020. De repente, pegos de surpresa, nós nos encontramos hoje, passando por uma pandemia mundial, aonde nós nunca imaginaríamos em nossa vida que teríamos que ficar em isolamento social, em quarentena. Aonde fôssemos, em quer que onde não andássemos, deveríamos usar máscara. Não poderíamos abraçar, não poderíamos beijar, não poderíamos estar próximos dos nossos amigos, nossos familiares. Ninguém nunca passou na sua cabeça que nós estaríamos passando por toda essa situação. Ninguém nunca imaginou que nós estaríamos hoje aqui dentro da igreja, todos tendo que passar álcool em gel, álcool 70 e usar máscara por causa do contágio. Quem imaginaria que o ano de 2020 nós perderíamos muitas pessoas queridas? Quem imaginou que no ano de 2020 nós não poderíamos nos aproximar de pessoas contaminadas por esse vírus chamado coronavírus ou Covid-19? Enfim, muitas pessoas tentaram até retroceder, desistiram, achando que o seu projeto havia parado, havia acabado, havia colocado um ponto final. Já estamos no mês de junho e ainda esse vírus não passou. Na cabeça de muitas pessoas acham que isso nunca vai acabar. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Há um Deus lá no céu, que no tempo certo, tudo isso vai passar. Você vai olhar para trás e vai dizer: eu sobrevivi a tudo isso, porque eu rompi em fé, mesmo diante da crise. Esse vírus não me derrubou, não chegou no meio da minha casa e tampouco no meio da minha parentela. Porque o meu Deus, que é maior que esse vírus, Ele tem guardado a minha e a sua casa, a minha e sua família. Você acredita nisso? Então glorifique e aplauda ao Senhor, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar. E Ele honrará a fé de cada um que se faz presente aqui nesta noite. Muitos podem até ter desistido, mas eis aqui um povo que continuará adiante. Eis aqui um povo que não retrocederá. Eis aqui um povo que receberá vitória diante da presença do Senhor. E Deus colocou no coração do nosso pastor esse tema e essa história. Eu quero conjecturar algo dentro dessa história para mim e para a sua vida. Assim como nós não imaginávamos estar passando por isso, há dentro dessa história a vida de duas pessoas. Um pai atordoado com um filho com um espírito mudo e surdo. Eu quero voltar um pouco antes e contar-lhes uma história que não está escrito, mas eu posso conjecturar desta forma. Quem sabe este homem casou-se com a esposa dele e agora descobre essa mulher que está grávida. Só que por causa da tecnologia, a tecnologia antigamente não era uma tecnologia avançada. Só se sabia o sexo da criança quando a criança nascia. Ou seja, agora no ventre daquela mulher havia uma criança. E a expectativa era muito grande para saber se era homem ou mulher. E o tempo foi passando 9 meses. O dia de dar luz. E quando aquela mulher gera aquela criança, e o homem descobre que é um filho homem, logo o seu coração se alegra. E ele entende que a sua geração vai perpetuar sua descendência por muitas e muitas gerações. Por muitos e muitos anos. E o coração daquele homem agora se alegra. Eu tive um filho homem, um filho varão. E aquele homem e aquela mulher começam a projetar e a planejar a vida daquele garotinho. O menino começa a crescer, engatinhar, começa a andar, começa a chamar pai, começa a chamar mãe, começa a entender muitas coisas. E aí os pais começam a se alegrar, porque vê que o filho está desenvolvendo. A sua família agora é uma família feliz, é uma família alegre, aonde tudo aquilo que aquela criança aprendia, os pais ficavam muito felizes. Quando a criança começa a falar o pai, o nome do pai ou da mãe, os pais ficam todos bobos e começam a falar: meu filho me chamou, minha filha me chamou. E aquilo começa a alegrar o coração daquela família. E a família que eram 2 agora passam a ser 3. E ali há muita harmonia, há muita felicidade, há muita tranquilidade.
E eu creio que aquele homem começou ali a trabalhar, a projetar na sua mente as suas expectativas sobre a vida daquela criança. O que ele seria quando ele crescesse, qual orgulho ele daria aos seus pais. Só que de repente, algo diferente começa a fazer diferença na vida daquela criança. Algo perturbador começa a fazer parte da vida daquele menino. A estrutura familiar começa a ficar agora desestruturada. Não há mais paz, não há mais tranquilidade. Os seus pais não conseguem mais dormir uma noite de sono. Os seus pais não conseguem mais receber visita dentro de casa, porque aquele menino agora está acometido de um espírito maligno, perdão. E esse espírito maligno tem assolado o menino a todo momento. Visitante não pode entrar dentro da sua casa. Quem sabe ele quebrava tudo dentro de casa. E os seus pais ali desesperados, sem saber o que tinha acontecido com o seu filho. Eis que agora que aquela família onde havia paz, amor, tranquilidade, começou a ser uma família perturbada. Uma família sem tranquilidade, uma família sem paz. E os pais daquele garoto não entendiam o que havia acontecido com o seu pequeno filho. Não era isso que eles queriam para a vida daquela criança. Não era isso que eles esperavam para a vida daquele menino. Só que, infelizmente, tudo aquilo estava acontecendo sobre a casa deles. A família, que tinha uma família de paz, que havia amor, que havia esperança, grandes expectativas, parecia que tinha ido por água abaixo. Nessa noite, eu quero falar sobre uma área que tem mexido o mundo inteiro. Dentro da minha e da sua casa, é a nossa área familiar, em meio à crise. Eu quero profetizar nesta noite que a sua família, ela já está liberta pelo poder que é na presença do Senhor. Eu já quero profetizar que a bagunça que houve na sua casa, Jesus, ele está adentrando lá e colocando tudo no lugar. Aquele que pensava em cometer suicídio, Jesus está visitando ele nessa noite, está dizendo: filho, você tem uma grande importância para mim, não tire a sua vida, porque eu estou mudando a sua história nesta noite. Aquele que se encontra enfermo dentro do hospital, aonde o médico tem desenganado, Jesus está visitando nesta noite e está entrando com poder de cura e arrancando toda a raiz da enfermidade. A estrutura da sua família não vai acabar hoje, porque nessa noite nós estamos rompendo em fé em meio à crise. Nessa noite Jesus, ele se levanta para entregar a vitória em suas mãos. Agora aquele homem começa a se desesperar e não saber para onde ir e nem o que fazer. As pessoas pararam de visitar a sua casa, porque a sua casa não era um lugar habitável. As pessoas agora passaram a comentar sobre a sua família. Ah, que dor. Não era isso que ele esperava para a vida daquele garoto. Não era isso que ele queria para a vida daquele menino. E de repente, eu posso conjecturar desta forma. Ele ouviu falar de um homem poderoso que havia curado um homem que estava com um espírito maligno também. Uma legião de demônios. Eu creio que ele ouviu falar de um homem que curou um homem que era cego de nascença. Eu creio que ele ouviu falar de um homem que fez um coxo andar. Eu creio que ele agora entendeu que a sua esperança estava neste homem que podia fazer um milagre acontecer. Então aquele homem pega aquele garoto, diz à sua esposa: eu vou atrás da nossa vitória. A minha casa não vai ficar desta forma. Eu não aceito a situação que eu tenho vivido. Então deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Eu quero abrir um parêntese para você. Não aceite a condição que a tua família tem passado no dia de hoje. Não aceite a crise que tem permanecido na tua casa. Não aceite a situação deplorável que tem passado na tua família. Saia de onde você estiver e vá atrás da sua vitória. Não fique sentado, prostrado, esperando que o milagre venha até você. Mas corra atrás de Jesus, porque Ele está aqui para entregar a vitória em suas mãos. E aquele homem saiu da sua casa, mesmo com todo mundo olhando e apontando que o filho dele era um maluco, mesmo todo mundo apontando que o filho dele era doido. Ele não se importou com o que os outros falaram, ele não se importou com o que os outros apontavam. Ele estava ali atrás da vitória, ele queria o milagre, ele queria a solução para a sua família. Então ele rompeu aquela multidão. Jesus, ele desceu o monte junto com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus, ele desceu, ali já estava acontecendo uma confusão lá embaixo.
E quando Jesus desceu e perguntou o que havia acontecido, aquele homem se destaca da multidão e começa a relatar para o Senhor o que havia acontecido na sua casa, o que estava acontecendo no meio da sua família. Aquele homem começa a contar para Jesus a situação que ele tem passado. Deixa eu abrir um parêntese para você nesta noite. Você chegou aqui, não chegou? Você está aqui, não está? Comece a relatar para Cristo aquilo que tem passado na sua família. Comece a contar para o Senhor a prova que você tem passado. Comece a contar para Jesus a crise que a tua família tem vivenciado. Ele está aqui para me ouvir e para ouvir o seu clamor. Ele está aqui para ouvir a minha e a sua petição. Então Jesus atentamente ouviu o que aquele homem choroso, aquele homem temeroso, o com teu coração apreensivo, contou ao Senhor naquele momento. Jesus atento ao que aquele homem falava. E o homem disse: olha, Senhor, quando o espírito maligno toma esse menino, joga ele no fogo para que ele venha se queimar, joga ele na água para que ele venha se afogar. E o meu filho, ele tem definhado porque ele não tem comido. O meu filho, ele tem passado por situações difíceis, não consigo conter ele. A minha casa está toda acabada, a minha família está toda destruída, mas eu venho aqui neste lugar, porque eu sei que eu não posso, mas eu creio que você pode, o Senhor pode fazer a mudança na minha história. Eu creio que o Senhor pode fazer com que esse espírito maligno, ele saia da vida do meu filho. Jesus atentamente ouvia o que aquele homem dizia. E tem mais, Senhor. Eu trouxe ele para os seus discípulos e ele não pôde. Eles não puderam expulsar. Aleluia. E Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei contigo? Traz o menino. Jesus agora se compadece da situação daquele homem. Jesus agora se compadece da situação crítica, da crise que aquele homem havia apresentado para o Senhor. E manda trazer a criança para que ele fizesse aquilo que só ele tem poder para fazer. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite: você tem passado na sua casa para Jesus fazer o milagre acontecer? Você trouxe nessa noite, você está apresentando a Deus aquilo que você quer que Ele faça na sua casa, na sua família e no meio da sua parentela. Você trouxe nessa noite o milagre que você quer que aconteça na sua família. Você trouxe nessa noite a petição da tua causa ao Senhor, porque somente Ele é capaz de resolver. Não há outro. Não há santo de barro, de papel, de madeira. Eu conheço um que não precisa estar aqui em carne e osso para fazer o milagre acontecer. Eu conheço um que quando ele chega o milagre acontece. Eu conheço um que quando ele fala toda a terra se cala. Eu conheço um que quando manda até o diabo ele tem que obedecer. E Jesus mandou que trouxesse o menino. Qual é o problema que você tem hoje? Você trouxe para apresentar ele nessa noite? Então creia que você não vai sair daqui com o teu problema na mão. Você sairá daqui com a sua solução. Jesus, ele não despede o povo dele de mãos vazias. Pode ler a Bíblia. Todo mundo que chegou diante da presença do Senhor nunca voltou da mesma forma. Se chegou mudo, saiu falando. Se chegou cego, saiu enxergando. Se chegou pobre, ficou rico. Se chegou com qualquer situação deplorável, o Senhor operou um milagre. E é diferente na minha e na sua vida? Claro que não. Sabe por quê? Nós seguimos o Deus imutável. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. O Senhor não mudou. Ele continua operando milagres. Jesus estava aqui em carne e osso. Operou milagre na vida desse jovem. Só que nessa noite, ele está aqui em espírito para fazer um milagre acontecer na sua vida. Ele está aqui nesta noite para dizer: meu filho, traz o teu problema que eu estou aqui para resolver. Qual é a crise que tem passado na tua casa? Porque nessa noite eu vou entrar com rebuliço e tudo aquilo que estava bagunçado eu vou colocar no lugar. E quando o menino foi trazido até a presença de Jesus, eis que o espírito maligno se manifesta. E aquele menino começa agora a se debater e a espumar. E o Senhor olha, e eu posso conjecturar desta forma. Jesus, ele fala assim: olha, esse espírito maligno assolou a tua casa até hoje. Porque da mesma forma que você veio, você não vai voltar para a sua casa. Do mesmo jeito que você trouxe ele, ele não vai voltar para o seu lar. Da mesma forma que você veio aqui,
você não vai voltar para a sua casa. Do mesmo jeito que você entrou, você não vai sair. Porque o Senhor vai fazer nesta noite um milagre acontecer. Quem sabe você está dizendo assim, Sandra, mas a pessoa que eu preciso que receba o milagre não está aqui. Só que, meu Deus, Ele é onipresente. Enquanto você está aqui, Ele está operando o milagre lá. Enquanto você agora aqui, Ele faz o rebuliço lá. Enquanto você agora aqui, Ele coloca as tuas mãos lá. Então vou te dizer uma coisa. Deus maravilhoso! Você não precisa ver Jesus operar enquanto você está aqui. É você crer em fé que enquanto você está aqui, Ele está lá. Enquanto você está aqui, Ele está operando. Enquanto você está aqui, Ele está transformando. Enquanto você está aqui, Ele está libertando. Enquanto Ele está aqui, Ele está botando as coisas tudo no lugar. Tem tanta nada como nas chaves. Ah, Espírito Santo! Jesus agora pergunta para o pai: vem cá, meu filho. Há quanto tempo tem assolado esse espírito na vida deste menino? Oh, Senhor, desde a infância. O meu filho não tem vivido nada, nem para a escola ele tem ido. Porque se ele for, ele consegue bagunçar tudo. Ele não é espírito maligno, quer envergonhar a minha família, quer fazer com que eu passe vergonha aonde eu for passar. Ele quer que eu passe de cabeça baixa. Só que tem um porém: para um dia de vergonha o Senhor lhe dará dupla honra. Aonde você passou e as pessoas te apontaram dizendo: a tua família é uma família miserável, a tua família não tem mais jeito. No mesmo lugar onde você passou de cabeça baixa, você vai passar de cabeça erguida. Porque aonde você foi humilhado, o meu Jesus te exaltará. Aonde você passou vergonha, Jesus ele te honrará. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Você veio aqui nessa noite para romper em fé em meia crise. É não aceitar a situação que a tua casa tem passado. É acreditar que o meu Deus poderoso é capaz de fazer o milagre acontecer. Oh, aleluia. E Jesus ele fala para aquele homem: olha, filho, se tu pode crer, tudo é possível de crer. E aquele homem com lágrimas, chorando, desesperado, disse: Senhor, eu creio, trabalha na minha incredulidade. Quem sabe você entrou aqui até e disse: ó, Senhor, obra, Sueli, eu acredito que Deus vai fazer. Mas quando o problema começa a aumentar, quando a dificuldade começa a vir, quando a dispensa está vazia, quando o jovem continua descendo, abaixado, usando drogas, quando a enfermidade começa a assolar na tua casa, parece que a fé acaba. Só que Jesus ele veio nessa noite para aumentar a sua fé. Para você avivar a sua fé nessa noite. É você olhar para o problema e dizer: eu sei que há uma solução. É você olhar para o enfermo e dizer: eu sei que há cura. É você olhar para o viciado em drogas, para o viciado em álcool e dizer: eu creio que ali será liberto. É romper em fé em meio à crise. É acreditar quando ninguém mais acredita. É ter fé quando ninguém mais consegue ter. Este sou eu e você. Temos que ser. Tem que romper em fé em meio à crise. Tem que acreditar, mesmo parecendo impossível. Tem que ter certeza, mesmo que digam não. Ainda que alguém aponte para a tua cara e diga: olha, é impossível acontecer um milagre na sua casa. É impossível a sua família ser reestruturada. É impossível haver paz no seu lar. Você vai olhar e vai dizer: isso é o que você disse, mas eu sigo a Deus, que tudo pode fazer. Eu sigo a Deus que tem um atributo que não foi dado a ninguém, que só Ele tem. A aceidade. Ele é um Deus autoexistente. Onde de todas as coisas existir, Ele já havia. Então quem pode ser maior do que o meu Deus para fazer? Não há enfermidade, não há problema, não há situação que o meu Deus ele não possa fazer e não possa operar. Antes que houvesse tudo, Ele já era. E se Ele já era, então Ele pode fazer. Você tem que começar a colocar o teu Deus maior que o teu problema. Você tem que começar a colocar o teu Deus acima da sua crise, da crise que você tem passado. Só que quando o problema chega, parece que dá uma caruara nas pernas, uma tremedeira, e a fé parece que se apaga. Só que eu vim como profetiza da parte do Senhor nessa noite, para reacender a sua fé aqui nesse lugar. Para quando você olhar para o enfermo e dizer: ele está curado. Para quando você olhar para o drogado e dizer: ele está liberto. Para quando você olhar para a tua casa e dizer que não tem jeito sim. Esse sou eu e é você.
você tem que ser, rompendo em fé em meio à crise. É assim que Deus quer que eu e você sejamos nessa noite. Acredite, com fé, que o impossível vai acontecer. É acreditar que em meio a tanta prova e a tanta luta, o Deus poderoso te honrará. O Deus onipotente que tem o poder de fazer todas as coisas. Jesus agora chega para o espírito mudo e surdo e diz: olha, espírito mudo e surdo, sai dele e não entre mais nele. E o menino caiu no chão como morto. Agora eu acredito que o povo disse: pronto, agora que a história dele teve um ponto final, agora que a história dele acabou, é nessa noite que eu vou te dizer algo. Enquanto muitos estão dizendo que a cova está aberta, enquanto muitos estão dizendo que acabou, Jesus ele se levanta nessa noite para te dizer: eis que eu pego Jesus agora estende a mão. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Muitos acharam que você estava caindo, mas o meu Jesus te ergue pelas mãos nessa noite. Entrega a vitória nas tuas mãos. O meu Jesus te ergue nas suas mãos. Aquele que se encontrava enfermo foi curado. Aquele que estava preso, ele foi, aleluia, ele foi solto. Aquele que estava cativo está liberto. Eis aqui o Deus que tudo pode fazer nesta noite. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Jesus maravilhoso. Igreja, a sua história não chegou ao fim. Jesus, ele se levantou, mesmo no meio dessa pandemia, dessa crise que nós temos passado, que está fazendo milagre acontecer na sua casa. Ele está salvando os seus nessa noite. Está marcando a tua casa com o sangue do Cordeiro. Está acampando anjos com espada desembanhada na tua porta. E está salvando os seus nessa noite. Está fazendo milagre. Está operando milagres e maravilhas. Está fazendo prodígio na tua família. Não vai ficar assim não, igreja. Não vai ficar assim não. Jesus com sopro pode acabar com toda essa pandemia. Jesus, ele pode se levantar nesse lugar aqui nessa noite e fazer um milagre, meu Deus da glória, acontecer na minha e na sua família. Eu e você precisamos acreditar nesta palavra. Não precisa só eu acreditar, igreja, você também tem que acreditar. Eu estou aqui sendo só instrumento da paz do Senhor para viver a sua fé aqui neste lugar. Eu sou apenas instrumento, boca de Deus aqui neste lugar, para fazer você acreditar que a tua história não acabou. Ai, Deus está falando. Satanás até pode ter soprado na tua mente, no teu coração e nos teus ouvidos e ter dito: para de orar que a tua vida não tem mais jeito. Para de buscar que para você não tem mais solução. Oh, aleluias! Eu conheço um Deus da infinitude, que é infinito e não é limitado, e Ele opera um milagre na sua casa nesta hora. Eu conheço um Deus que é poderoso.
que a gente está vendo, que a gente pega. Mas a prova é o Senhor. Que nós servimos a um Deus que opera sem que nós vejamos. Mas pela nossa fé, nós já acreditamos que a nossa família ela já está reestruturada em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa passagem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Oh, aleluia. Das coisas que se esperam. E a prova, ou a convicção, daquilo que não se vê. Então nessa noite, você não está vendo, mas você está acreditando que mesmo diante da crise, você está rompendo em fé nesta noite. Jesus ele já está visitando o teu lar e fazendo o milagre acontecer na minha e na sua família. Você acredita? Então aplauda e glorifique o nome santo do Deus de Israel, porque ele já se faz presente aqui neste lugar. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a minha gloriosa oportunidade. Quero passar para a aspirante Suelen e as palmas novas agradecem o nome santo do Senhor.